Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Angélica e esse é o canal da mamãe, um canal criado especialmente para falar com você tudo sobre o mundo da maternidade. E hoje eu vou estar dando sequência nos vídeos que a gente fala um pouquinho sobre o desenvolvimento dos bebês. E nesse é sobre os bebês de 4 a 6 meses. Então vem e confira comigo esse vídeo. Nesse trimestre, a evolução dos bebês ela é muito grande e a gente pode contribuir bastante para esse desenvolvimento. Eu vou falar nesse vídeo, resumidamente, um pouquinho sobre cada segmento, né? Como eu falei no outro, que é a visão, a audição, o tato, a motricidade e a fala do bebê. Nessa fase, os bebês eles já enxergam bem melhor, né? A visão deles já está bem mais formada, eles enxergam cores, as formas, né? Não é só aquele contorno borrado, eles têm a visão muito mais nítida do que quando eles eram recém-nascidos. Eles conseguem ver mais e com isso eles conseguem também interagir mais com a gente, porque as coisas chamam mais a atenção deles. E o que a gente pode estar fazendo é basicamente continuar os estímulos com brinquedos coloridos, sempre estar próximo deles o máximo que a gente puder quando estiver conversando com eles, né? Como eu falei no outro vídeo, procurar sempre estar bem perto, inclusive para os bebês conseguirem ver a gente falando, ver o movimento da nossa boca. Isso ajuda, né? Essa leitura labial ajuda bastante também na formação auditiva deles. Gente, eu tô gravando aqui fora e olha os passarinhos. Então, o diálogo com os nossos bebês, como eu falei da outra vez, de forma clara, simples, ela é muito boa para o estímulo deles mesmo, o desenvolvimento deles da fala, da parte auditiva e também ajuda na questão visual, tá bom? Nessa fase, os bebezinhos descobrem os pés, isso mesmo. Todo mundo aqui já deve ter visto alguma foto, algum vídeo ou pessoalmente algum bebezinho colocando os pezinhos na boca, querendo morder. Eles estão na fase oral e essa fase é muito forte nesse período. E eles estão descobrindo também o corpinho deles, né? E aí é onde eles descobrem o pé, eles acham o máximo e todo momento esse pezinho vive na boca. Não só o pé, como também os brinquedos, tudo que eles pegam, né? Eles estão descobrindo o mundo e eles descobrem pela boca, isso é fato. Então tudo eles querem pôr na boca, eles querem provar a textura, a temperatura, se é mais molinho, mais durinho, eles estão aprendendo, então tudo vai na boca. Por isso a importância da higienização desses brinquedos correta, né? Das nossas mãos também e procurar deixar o ambiente que o bebezinho está o mais limpo possível. Os bebezinhos também nessa fase, né, nesse trimestre, eles começam a balbuciar bastante e é muito legal a gente poder estar fazendo algumas brincadeiras com os bebês que ajudam eles nesse desenvolvimento, que a gente pode estar reproduzindo os sons que eles fazem também, que é o angu, às vezes eles falam dadadá, né? Eles ficam falando algumas sílabas assim de forma repetida. Isso é legal a gente estar repetindo, falando com eles, falando junto com eles, para estar estimulando mesmo eles sempre falarem mais. E também é muito importante a gente estar falando com os nossos filhos, estimulando a questão de palavras curtas, como oi, tchau, vem, dá. Essas palavrinhas curtas, e a gente falando repetidamente, elas ajudam bastante nos estímulos de fala e auditiva dos nossos bebês. Fora também que acaba sendo como uma brincadeira. E por falar em brincadeira, sabe aquela brincadeira do achou? Cadê? Achou? Então, gente, essa brincadeira ela é muito importante, ela ajuda bastante os nossos bebezinhos. Sabe por quê? Os nossos bebês chegam numa certa época, eu acho que é aproximadamente assim, em torno dos 8 meses, eles têm aquela
fase que eles têm a crise da separação, né? Eles têm muito medo da separação da mamãe, né? Principalmente, né, da mãe. Então essa brincadeira, ela ajuda o bebê ir entendendo que mesmo que ele não tá vendo, né, a mãe ali, a mamãe está com ele, ela vai voltar, né? Então, por exemplo, quando a gente faz assim, cadê, né, o bebezinho, a gente tá brincando com ele, sim, mas já tá trabalhando essa questão da separação. Então, essa é uma brincadeira muito boa pra gente estar fazendo com os nossos bebês, fora que eles adoram, muitos dão ótimas gargalhadas com ela e ajuda bastante nessa próxima fase que eles vão passar, tá bom? Uma outra coisa que os bebezinhos passam bastante nessa fase é quando eles começam a sentar. No primeiro trimestre, eu acabei comentando com vocês, né, que é a importância dos bebês ficarem deitados de barriga para cima e tendo vários estímulos. Agora, nesse trimestre, é muito importante a gente poder deixar os nossos bebês mais de bruço, alguns minutos do dia, durante o dia, viradinho de bruços, para eles irem trabalhando essa força, essa musculatura, que aí eles vão treinando a erguer o pescocinho. Se eu tiver alguma coisa, algum vídeo da Mayumi, eu vou estar disponibilizando aqui para vocês verem. Aí, conforme eles vão passando, né, eles vão ganhando força e confiança, eles vão ficando cada vez mais em pezinhos, né, nessa posição, até eles conseguirem ficar na posição de engatinhar e sair engatinhando, e daí dessa posição, desse fortalecimento, eles vão ganhando a força necessária para ficar em pé e para andar, que é depois nas próximas fases que eu vou estar falando com vocês. Então, o que a gente pode estar fazendo para ajudar os nossos bebês é colocar eles sentadinhos assim, com algum apoio em volta. A gente pode usar a almofada de amamentação ou cercar de outras almofadas, travesseiros, ou a gente estar sentada com a perna de perna aberta e colocar o bebê no meio das nossas pernas para dar a sustentação para eles. E sempre a gente precisa estar mesmo junto com os nossos bebês nesse momento, porque eles podem tombar para frente ou tombar para os lados e acabar se machucando, porque eles ainda não têm equilíbrio. Mas esses exercícios, esses momentos ajudam o bebê a criar essa consciência corporal de que ele pode ficar em pé, e que ele ficando em pé, a visão dele amplia, ele consegue ver muito mais coisas e ele vai percebendo que se ele tombar, ele pode cair, sabe? Ele vai criando essa consciência corporal mesmo, e isso a longo prazo, né, vai se desenvolvendo, vai melhorando cada vez mais, até o nosso bebezinho não precisar mais de apoio nenhum para sentar. Aos 6 meses, os bebezinhos começam a alimentação deles, que eu já tenho um vídeo aqui sobre introdução alimentar, eu vou deixar para vocês também. E aí, como eu já falei no outro vídeo, para esse início da introdução alimentar, a gente precisa estar atentas aos sinais de prontidão. E um dos sinais de prontidão é justamente a criança conseguir ficar sentada, sem apoio ou com o mínimo de apoio possível, e ter toda a destreza de interesse e destreza de estar pegando alguns alimentos, mesmo que de forma grossa, né? Tá pegando os alimentos para estar querendo pôr na boca. Esses são alguns dos sinais de prontidão que estão relacionados com a parte motora dos nossos bebês. Nessa fase, os bebezinhos, eles põem muita coisa na boca, alguns começam, já nasceu o dentinho, a gengiva tá ficando um pouquinho mais grossa. Então, uma dica para vocês, mamães também, é sempre estar oferecendo os mordedores. Existem aqueles mordedores gelados, né, que pode ir na geladeira, que ficam geladinhos, que ajuda a acalmar a gengivinha, a coceira dos bebezinhos. Uma outra também é os tetolés. Eu não sei se vocês conhecem ou se conhecem por outros nomes, mas eu fazia muito, que são pequenos picolés assim com leite materno. Isso ajuda os bebezinhos, eles chupam e isso ajuda bastante. E não faz mal, não dá dor de garganta, tá bom, pessoal? Isso não faz mal para os nossos bebês.
O gelado nessa fase da coceira da gengiva é excelente, é ótima e fazendo do leite materno não faz mal nenhum. Podemos oferecer à vontade todos os dias se você achar necessário. Não vai fazer mal para os nossos bebês. Na questão da motricidade, eu acredito que era isso mesmo que eu tinha que estar falando para vocês, que é a colaboração, né, o nosso estímulo no sentar eles, no ficar deitados de bruço, para eles estar fortalecendo ainda mais a musculatura. Podemos continuar com aqueles exercícios de bicicletinha, de cruzar os braços e cruzar as perninhas, porque isso ajuda também a fortalecer. Na parte da fala, a gente sempre está falando de forma clara, simples e procurar sempre estar fazendo os estímulos com palavras curtas para eles, né? Como eu disse, o oi, o tchau, o vem. São palavras que, se a gente falando constantemente, isso vai fixar na cabecinha deles e pode ajudar bastante. Na parte auditiva, da mesma forma como foi no primeiro trimestre, nunca falar gritando com os nossos bebês, evitar sons muito altos com eles também, para não prejudicar a audição deles. E fazer os estímulos com brinquedos, que isso ajuda bastante. E sempre observar também a questão se o bebezinho acompanha os sons, né? Fazer um chocalho de um lado, fazer do outro, para ver se o bebezinho acompanha com a cabecinha, se ele escuta direitinho esses sons e se ele se interessa e se ele busca a direção do som. A parte da fala a gente pode estar estimulando, falando com eles, pronunciando as palavrinhas igual eles pronunciam, né? O angu, o da. Isso estimula bastante. A gente pode estar sempre estimulando eles com brinquedos onde eles consigam estar pegando com mais facilidade, como eles ainda não têm coordenação, não têm movimentos de pinça. Eles precisam de brinquedos onde a coordenação grossa deles, né, eles sejam fáceis deles pegarem. É muito importante nessa fase também sempre deixar os bebezinhos no chão o máximo que a gente conseguir, para eles poderem explorar todo o ambiente, deixar brinquedos assim disponíveis para eles, para que eles tenham interesse de ir se arrastando até eles conseguirem pegar coisas que chamem a atenção deles, tá? Um outro estímulo muito bom e muito importante que a gente deve fazer é o estímulo do nome dos bebês. Nesse trimestre, eles já reconhecem o nome deles, eles já sabem quando a gente tá falando com eles, né, se refere a eles e pronuncia o nome deles. Então, esse é um estímulo muito bom para a gente estar fazendo na questão auditiva e também da fala, porque a gente pode pronunciar o nome do nosso bebê várias e várias vezes durante o dia, durante as atividades que a gente vai fazer. Como eu já falei, também é muito importante a gente sempre estar falando para os nossos bebês o que nós vamos fazer com eles, né? Estar avisando, deixando eles preparados para o que vai acontecer. E a gente pode, então, estar falando sempre o nome deles. Ajuda bastante nessa questão do desenvolvimento na percepção auditiva dele. E é muito boa também, né? Porque ele está reconhecendo o próprio nome. Uma outra coisa que é muito bom, se vocês tiverem a opção de estar podendo deixar disponível para os seus bebês, é um espelho. Por quê? Nesse trimestre eles estão descobrindo o corpinho deles, né? Eles estão se descobrindo. Como eu falei, tem o pezinho, tudo. Então é muito bom se a gente conseguir deixar um espelho disponível em algum lugar da casa para os bebês, perto de algum tapete onde ele vai passar um bom tempo no chão, porque eles vão se ver, eles adoram poder se olhar, para eles aquilo ali é algo muito incrível, porque eles não têm noção deles ainda, né? Porque nessa fase os bebês acham que eles ainda são uma extensão da mãe. Eles não têm consciência de que a mãe é uma pessoa e eles são outra. Então eles acreditam que eles são ainda a mãe e eles são uma coisa só. E eles se vendo no espelho, né, vendo o reflexo deles no espelho, é algo que a longo prazo vai ajudar também a eles ter esse entendimento de que ele e a mãe são pessoas completamente diferentes. E além de ter a consciência corporal também, eles vão se vendo, eles vão vendo as expressões que eles fazem, os movimentos. Então, o estímulo com um espelho é muito bom
quem puder, deixa disponível assim, de forma segura, é claro, também. Deixa disponível para o seu bebezinho, que isso vai ajudar bastante. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu falei um pouquinho de forma rápida e generalizada um pouquinho sobre cada coisa, né? Sobre cada campo. E eu espero que vocês gostem, que isso ajude, contribua com vocês de alguma forma. E até o próximo vídeo, onde eu vou falar dos bebezinhos de 7 a 9 meses, tá bom? Então, um super beijo e até o próximo vídeo.